Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Kabbalah na Prática, inspiração semanal, o seu momento da semana para descobrir os maiores segredos da sabedoria milenar da Kabbalah para criar uma vida feliz de verdade. O tema da nossa live de hoje é como uma simples escolha afeta a sua alma. A gente vai falar sobre a energia dessa semana, sobre a Parashat Ahareimot. E eu vou escrever aqui para vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar sobre a Hareimot, que é a energia, a consciência dessa semana. Eu já vou explicar isso para quem está chegando aqui pela primeira vez. Então, a gente vai falar sobre como uma simples escolha. Como uma simples escolha afeta a sua alma. Cadê? Pronto. Então, pessoal, vamos lá, né? Quem tá chegando aqui pela primeira vez, então, seja muito bem-vindo. Meu nome é Yael Cayenne, eu sou professora de Kabbalah, já ensino Kabbalah há mais de 10 anos. E toda semana a gente tem uma live para falar aqui sobre qual que é a energia da semana, o que tá acontecendo. Normalmente eu faço essa live no comecinho da semana, mas eu tive um imprevisto de uma questão de saúde da minha família, acabei não conseguindo estar com vocês na semana, mas cheguei aqui antes de acabar a semana para a gente poder trazer a consciência do que é que está acontecendo e como é que a gente manifesta essa energia entre hoje e amanhã. Então, essa energia que eu tô falando para vocês hoje, ela vai ficar disponível até amanhã no pôr do sol. Amanhã, gente, é sábado no pôr do sol. Então, deixando claro que, de acordo com os nossos estudos aqui, porque que a gente vai estudando a Parashá da semana, o que é a Parashá da semana, para quem nunca veio aqui antes, né? Vamos falar sobre tudo isso. Então, vamos começar com o básico, para quem está assistindo pela primeira vez. Inclusive, porque tem muita gente chegando nova aqui no meu Instagram. E se você nunca assistiu as minhas lives, comenta aqui, só para eu saber quantos de vocês são novinhos aqui, tá? Sejam muito bem-vindos. A gente faz esse estudo no começo da semana normalmente, né? Como eu falei pra vocês, normalmente é segunda-feira à noite. A não ser que aconteça algum imprevisto, enfim, mas toda semana eu faço uma live com vocês pra falar sobre o que tá acontecendo e quais são as oportunidades que a gente tem de crescimento e de evolução. Então, bom, em primeiro lugar, o que é essa energia da semana, né? Como é que a Yael sabe qual que é a energia da semana? O que tá acontecendo nessa semana? Então, esse estudo que a gente faz é baseado em um acompanhamento de capítulos específicos da Torá, que todo o estudo da Kabbalah, ele é baseado na Torá. Então, a gente vai, ao longo do ano, estudando cada capítulo, cada parashá, eu chamo de capítulo, que é cada sessão ali da Torá, ela é relacionada com aquela semana especificamente. Então, nessa semana, a gente está estudando sobre a Hareimot. Na semana que vem, logo depois do sábado à noite, já entra a semana seguinte. Então, sábado à noite já é Kedoshim, que é a paraxá seguinte. E aí a gente vai assim nessa sequência, tá? Então, quando eu falo esses nomes em hebraico, também é importante vocês saberem que quando se fala de Kabbalah, nós estamos falando, então, da língua original desses textos. Então, nós estamos falando de aramaico e de hebraico. Todo o conteúdo da Kabbalah, ele vem do texto original, porque a sabedoria em si, ela vem, a gente vai na raiz. O que esse texto está falando? O que esse texto fala sobre a gente? Então, nenhuma história que a gente vê da Torá são histórias aleatórias ou são histórias de pessoas que viveram há milhares de anos atrás. Isso não tem nada a ver com a nossa vida. Pelo contrário, tudo que está escrito lá está preenchido de códigos e mais códigos que vêm revelar segredos sobre a nossa vida. Sobre o nosso potencial, sobre o que a gente está fazendo aqui, sobre como a gente pode ter sucesso na nossa vida, como a gente pode fazer melhores escolhas, como a gente pode aprimorar nossos relacionamentos, como a gente pode aprimorar a nossa relação com a gente, com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança, com o nosso propósito, com a nossa missão de vida, com relacionamentos amorosos, com o nosso dinheiro, com colegas de trabalho, enfim. A Kabbalah, ela vai trazendo
insights e mais insights sobre qual é a estrutura da nossa alma. Então, quem é você, de fato, por trás desse corpo físico, tá? Qual que é a estrutura da nossa alma e como é que a gente, entendendo quem nós somos, podemos viver uma realidade mais feliz, viver uma realidade mais alinhada com a nossa essência. Então, a gente vai aprendendo no colégio, né? Tantas matérias, a gente aprende matemática, a gente aprende português, a gente aprende história, aprende geografia, vai aprendendo uma série de matérias que são muito importantes, mas é o que eu falo muito para os meus alunos, quem me acompanha já há mais tempo já me ouviu falar sobre isso, que, ai, desculpa, tá coçando, que muitas vezes falta para o ser humano o entendimento mais basilar, que é sobre quem a gente é, né? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Então, imagina só que você é jogado num campo de um jogo X, um campo aberto, e aí tem ali uma trave de um lado, tem uma trave de outro lado, você fica olhando, mas você nunca viu futebol na vida, joga uma bola ali no meio do campo, mas você nunca jogou futebol, você nunca viu ninguém jogando futebol, você nem sabe direito o que é futebol, você nunca ouviu falar nem nessa palavra, você só vê que tem um campo, tem umas linhas brancas ali nesse campo, tem uma bola no meio, tem uma trave de um lado e uma trave do outro. Aí todo mundo é colocado no meio desse campo, certo? E aí é um enigma, porque se você nunca estudou, né, nunca ouviu falar, nunca assistiu uma partida de futebol, você não vai saber o que você tem que fazer, certo? E é o que acontece com a gente quando a gente chega nesse mundo. Então a gente chega no mundo físico, a gente não sabe do que nós somos feitos, qual que é o propósito da nossa encarnação, a gente não sabe o que acontece com a gente antes de chegar aqui, a gente não sabe o que acontece com a gente depois que a gente vai embora, a gente não sabe então qual é o propósito dessa etapa da encarnação, ou seja, quando a nossa alma vem para o mundo físico, certo? E aí a gente vai vivendo, aí é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, aí chuta a bola, aí não acontece nada, aí alguém vai lá e chuta a bola dentro do gol, acertei, uau, acho que é isso, então a gente tem que acertar a bola dentro do gol, tá? Mas e aí, entende? Tem time, não tem time? Gente, se você não sabe as regras do jogo, você entende que você vai levar muito mais tempo para ter sucesso nesse jogo? Então, não que a nossa vida seja um jogo, né? A gente pode até pensar de uma certa forma que mas assim, pra gente ter sucesso em qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa ter um entendimento, a gente precisa ter um aprofundamento sobre o que é aquilo que a gente quer ter sucesso. Então, quem é você? Certo? Então, a gente parte desse princípio. Claro que essa é uma pergunta filosófica, mas a Kabbalah é uma sabedoria de mais de 5.000 anos, são quase 6.000 anos. Então, assim, qual é o propósito da nossa vida? Né? Qual é o propósito da nossa existência? E eu falo muito sobre isso nos meus cursos. Então, lembrando, né, gente, eu dou aulas de Kabbalah, são 10 anos ensinando Kabbalah, eu tô há muito tempo dentro desse caminho. E eu dou cursos de Kabbalah. Aqui nas nossas lives semanais, qual é o nosso foco? A gente vai acompanhando a energia da semana através do quê? Né? Eu vou e canalizo qual é a energia da semana? Não, eu estudo. Eu estudo o quê? Eu vou estudando a Parashá da semana, ou seja, o capítulo da Torá que tem relação com a energia dessa semana. E o que a gente revela juntos, né, nesses nossos estudos aqui? A gente revela, através dos textos, qual é a oportunidade que a gente tem de evolução naquela semana, qual o foco que eu preciso ter na minha consciência, nas minhas emoções, nas minhas atitudes, qual direcionamento eu dou ali para minha semana, para minha vida, para que eu possa evoluir espiritualmente. Então, uma das coisas que eu gosto muito dentro do calendário cabalístico, que inclusive é algo que, falando de calendário, né, todos os meus alunos do KPDE, quando entram para as turmas, a gente abre datas específicas de turma, né? Então, quando os alunos entram para o KPDE, eles ganham um planner cabalístico. E aí, nesse planner, eles sabem exatamente qual é o nome da paraxá da semana. E aí, dá para você procurar na internet algumas informações e aí vir preparado para as nossas lives. E as lives são gratuitas, elas são abertas para todos, sempre, tá? As lives do Inspiração Semanal são abertas. E aí, o planner cabalístico, então, vai te falando sobre qual é a energia daquela semana, então, qual é a paraxá daquela semana, ou seja, você recebe o nome e você vai entender a consciência na live. Só que o planner também tem a energia do mês. Então, qual que é o dia de poder daquele mês? Na Kabbalah, no calendário, todo mês tem um dia em especial que ele é ou na lua cheia ou na lua nova, tá? Lua nova, lua cheia. E algumas datas desses dias de poder vão apontando pra gente
qual é o nosso foco daquele mês de evolução, né? Qual que é a energia daquele mês, qual é o meu foco nesse momento, tá? Eu tô nesse signo e tem esse dia de poder em especial. A gente acabou de ter o Pessah, por exemplo, né? Que muitos conhecem como a Páscoa judaica, o Pessah. E aí o Pessah é um dia, uma semana inteira, na verdade, muito poderosa, e a gente falou sobre isso quando foi Pessah. Agora que a gente está em Achareimot Kedoshim, quer dizer, Kedoshim é semana que vem, a gente está na Parashá de Achareimot, então também tem uma energia específica, tá? Qual é o grande ponto, né? Eu coloquei aqui para vocês o nome da Parashá. Então, quando vocês veem CH, vocês sempre sabem, dentro do hebraico, que o som é R. Eu sei que é estranho, a gente lê no começo Achareimot, certo? Mas em hebraico, CH sempre é R. Não me perguntem por quê, não fui eu que inventei isso. Mas é isso, tá? Achareimot. E como uma simples escolha afeta a sua alma. Bom, a gente aprende, né, de várias maneiras diferentes como fazer boas escolhas na nossa vida, né? E tá, o que são boas escolhas? Como fazer boas escolhas, né? E como que uma escolha, que às vezes ela parece tão simples, pode afetar a nossa vida. Então vamos lá, a gente começa entendendo nos nossos estudos a história literal. Então tem várias coisas que falam sobre a Parashá dessa semana. Eu sempre pego um ponto. Você pega a Parashá em si, são 7 leituras, são divididos, né? Uma história dividida em 7 leituras, enfim, tem uma série de versos. Eu vou falar especificamente aqui sobre o verso número 7, de Ahareimot, que fala pra gente sobre uma história muito estranha. Muito estranha. Fiquem aqui que vocês vão entender o que isso tem a ver com a nossa vida e com escolhas, tá? Então, tá escrito em Ahareimot, ou seja, na Torá, nessa Parashá, que no trabalho do templo tinha o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote cuidava ali dos trabalhos que eram feitos dentro do templo sagrado. Então existe o templo sagrado, teve o primeiro templo sagrado, ele foi destruído, depois ele foi construído novamente, ele foi destruído novamente. Então, no templo sagrado existiam alguns trabalhos específicos de conexão espiritual. Quem cuidava desses trabalhos era sempre o sumo sacerdote, os Koanim e os levitas, tá? E aí, o sumo sacerdote, o primeiro cargo eram os Koanim, tá? Que era, Koanim é o plural de Kohen, tá? É uma linhagem, beleza. Então, tinham essas pessoas ali, como tem dentro de empresa, né? Tem cada um tem uma função, certo? Tem o gerente, tem sei lá, o CEO, tem o CFO, tem o investidor, tem os funcionários, tem de tudo, né? Todos os trabalhos são importantes, não existe um trabalho melhor do que o outro. Tinha lá o Cohen. E aí é dito que no dia de Yom Kippur, esse texto que a gente está estudando agora de Ahareimot, ele é lido em Yom Kippur. Yom Kippur acontece depois do Ano Novo Cabalístico, que é Rosh Hashanah, lá para outubro, vamos colocar, tá? Cada ano a data vai mudando um pouquinho, mas por volta ali de outubro. Então, 10 dias depois do Ano Novo, que é a Lua Nova de Libra, tá? 10 dias depois acontece um dia de jejum, que se chama Yom Kippur. E a gente lê isso que eu vou falar pra vocês agora lá, no Yom Kippur, tá? O que tem a ver? A gente tá aqui, tá falando de Yom Kippur. Beleza. Ahareimot. Ahareimot é a energia dessa semana. Então, é dito que um sumo sacerdote, ele precisava colocar uma roupa especial, e ele precisava encontrar 2 cabritos exatamente idênticos. E esses 2 cabritos, eles tinham que ter a mesma cor, o mesmo tipo de pelo, as mesmas medidas, o mesmo peso. Esses cabritos, 2 cabritos, tinham que ser idênticos. E esses 2 cabritos ficavam na frente do templo sagrado e eles iam ser sorteados. Um deles ia ser oferecido como um sacrifício dentro do templo sagrado, um sacrifício para o Criador, um sacrifício para Deus. História estranha. O outro, ele ia para um lugar que se chamava Azazer, e esse cabrito ele ia ser mandado para esse lugar que depois esse cabrito ia cair num abismo. Ele jogava o cabrito no abismo. Gente, que palhaçada é essa? Pelo amor de Deus, a gente está em pleno 2024.
Gente, como assim? Sacrificar animal, que coisa bizarra, absurda, né? Eu sou completamente contra isso. Só que existe um ponto que a gente precisa entender, que todas as histórias que a gente lê da Torá são códigos. E esses códigos, eles não falam sobre coisas literais. Tudo que você lê de maneira literal dentro da Bíblia, tá? No caso, Bíblia, eu sempre deixo claro isso, mas só por uma questão para vocês entenderem do que nós estamos falando dentro dos estudos da Kabbalah, tá? A Bíblia na Kabbalah é a Torá, porque a Kabbalah é uma sabedoria muito, 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 muito antiga, tá? É muito antiga, são, como eu falei para vocês, são quase 6.000 anos. Então, assim, desde Adão e Eva, a gente tem uma linhagem de sabedoria que é passada, transmitida oralmente de mestre para aluno. E se hoje eu tô aqui ensinando para vocês a Kabbalah, eu tive uma grande mestra, 2 grandes mestres, mas eu tenho uma em especial que foi a Karen Berg. Foi uma grande cabalista. Ela faleceu alguns anos atrás, mas a Karen foi minha professora e é minha professora até hoje. E ela era esposa de um grande cabalista que era o Rav Berg. Então, você pega a linhagem de cabalistas, né? E todo o professor, ele teve um mestre. Ele teve um professor que ensinou a sabedoria da Kabbalah para ele, através não só dos textos, mas também através do entendimento oralmente falando. Ou seja, eu recebi esses conhecimentos através de ensinamentos que me foram passados, tá? Então, se vocês estão aqui, vocês também estão recebendo esses ensinamentos. Eu aprendi muito da Kabbalah com o Rav Berg e com a Karen Berg. Eu aprendi a forma cabalística de interpretar os textos, porque eu estudo há muitos anos. E aí eu vou passando para vocês. Tem muita gente que me pede livros. Só que assim, gente, não tem nada mais poderoso do que você receber o conhecimento oralmente. É assim que se estuda a Kabbalah. É desse jeito, há milhares de anos. Então é muito bom estudar, né, os textos, só que entenda, o texto literal, você vai ler isso que eu acabei de contar pra vocês, essa história maluca. A história maluca é que tinham 2 cabritos. Um cabrito era sacrificado para Deus, era um sacrifício para Deus, e o outro cabrito era mandado jogado no abismo, em Azazel. Então, assim, como é que você pode ler o texto, esse é o texto literal, é o Humash, o texto literal. Só que a Kabbalah, ela não tá no literal. A Kabbalah tá nas entrelinhas, que é a minha função aqui, é poder pegar tudo que eu fui estudando ao longo dos anos e passar para vocês os significados por trás, que é isso que eu sou apaixonada na Kabbalah. Então, qual que é o significado disso? A gente tá falando de 2 cabritos. Um era enviado como sacrifício para Deus e o outro enviado para um abismo. Esses 2 cabritos tinham que ser idênticos. Esses 2 cabritos tinham que ter a mesma cor, o mesmo tamanho, o mesmo peso, as mesmas medidas. Eles tinham que ser idênticos. E acontece um sorteio. Um cabrito. Qual vai ser o cabrito que vai para o abismo? Qual vai ser o cabrito que vai ser sacrificado para Deus dentro do templo? Cara, de novo, história maluca, certo? Quando eu leio umas histórias às vezes na Torá, gente, eu juro por Deus que eu falo graças a Deus que eu estudo Kabbalah. Porque, assim, essas histórias, elas são tão macabras, né? Mas, enfim, vamos entender o significado espiritual e o que isso tem a ver com as nossas escolhas. O que acontece? O que é o cabrito? Um cabrito ficava na mão direita. O cabrito que ficasse na mão direita era para ser entregue como sacrifício para Deus dentro do templo sagrado, e o da mão esquerda precisava ser jogado no abismo. Olha quantos detalhes estranhos, né? Por que a gente tem que saber tudo isso? Bom, na nossa vida, muitas vezes a gente olha para 2 coisas que aparentemente elas são iguais. Aparentemente você olha para uma escolha que você pode fazer e outra escolha e você fala assim, é meio irrelevante. Vou pegar um exemplo, tá? Uma pessoa tá de fossa, tá muito triste, sei lá, teve uma briga feia no relacionamento, tal. Ela pega e fala, quer saber? Hoje eu vou mesmo beber para esquecer meus problemas. Isso é uma escolha. Ela não era a única escolha, mas a pessoa podia escolher isso ou ela podia escolher uma outra coisa. Eu tô muito triste, eu não tô bem, quer saber? Eu vou, sei lá, vou assistir um filme para relaxar um pouco e depois eu penso melhor o que tudo isso que tá acontecendo para mim significa na minha vida, certo? Ela vai olhar, a que vai falar assim, não, eu quero beber para esquecer os meus problemas, isso é uma escolha que ela tem. Ela pode escolher isso,
Daqui a 2 dias, ela bebeu, pode ficar com ressaca no dia seguinte. 2 dias depois ela vai olhar para aquela situação e vai falar, tá vendo? Isso daí não teve efeito nenhum na minha vida. Ah, besteira. Bebi, passou, sabe? Já foi. Vamos pensar que isso, então, parece igual a isso. 2 dias depois, a pessoa escolheu não beber, não afogar as mágoas bebendo, ficando completamente crazy, louca. Ela decidiu só deixar o tempo passar para pensar melhor. Parece, externamente, 2 dias depois, que essas escolhas são iguais, não fez nenhum efeito na vida da pessoa, né? Não tem nenhuma diferença, não teve efeito na minha vida essa escolha, foi algo muito simples. Uma pessoa tem a escolha, por exemplo, de ir para pornografia. Ninguém tá vendo. Ela vai, toma a escolha dela, vai lá pra pornografia, passa um tempo, acabou, assistiu, fez o que queria fazer. No final, ela acha que isso não tem efeito nenhum no casamento dela. Ela só entrou na pornografia ali, ninguém viu, ninguém soube. Um tempinho depois, minutos depois, parece que nada, não fez diferença nenhuma. E ela tem a escolha de não ir pra pornografia e de fortalecer o relacionamento amoroso dela com o seu parceiro, com a sua parceira, certo? Ok, essa é uma escolha que ela fez. Um tempo depois, sei lá, uns minutos depois, essas duas escolhas parecem que elas são iguais. Que diferença que isso fez na minha vida, eu escolher um caminho ou outro? Nenhuma. Uma outra pessoa vai lá e fala, ah, quer saber? Hoje eu vou sair com as minhas amigas, chegar lá no almoço. Cara, vou falar mal de todo mundo. Ai, porque quer saber? Fulano é isso, ciclano é aquilo, Beltrano não sei o que. Você viu aquela menina, olha a roupa dela, olha isso, olha aquilo. Vai, fala mal de todo mundo. Terminou o almoço, ela acha que aquela escolha que ela fez é uma simples escolha. Não faz diferença nenhuma na vida dela. Terminou o almoço, vida que segue, normal. Nada aconteceu, nada mudou, ela não vê nenhum efeito. A outra pessoa tem a escolha, pode falar mal, pode fazer fofoca, mas ela decide não fazer isso. Ela fala, ai, quer saber? Até que eu tenho vontade de falar mal daquela pessoa que, me prejudicou, sabe? Tipo, mas eu não vou falar, não vou falar. Depois de 1 hora, 2 horas do almoço, não faz diferença, parece que não fez diferença nenhuma. Veja, por que certas coisas que a gente pode escolher o que é destrutivo ou o que é construtivo, por que muitas vezes elas parecem iguais? Por que o destrutivo parece que a curto prazo não faz diferença nenhuma? Se você falar mal, se você fizer uma fofoca, se você beber pra caramba pra esquecer, se você escolher a pornografia, escolher trair o seu parceiro, sua parceira. Por que isso daqui, às vezes, parece idêntico a uma ação construtiva, a uma ação positiva? Por que as duas coisas são iguais? Veja só, olha que potente isso que eu vou te falar, tá? Os cabalistas explicam que Deus, o Criador, nos criou com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele dá a possibilidade para o ser humano de escolher o que ele deseja fazer. Imagina, suponhamos que a pessoa escolhe o que é destrutivo para ela. Ela escolheu falar mal de uma pessoa e aí ela perde um pedaço da língua dela. Automático. Você falou mal, você vai perder um pedaço da sua língua. A outra pessoa escolheu apertar o botão lá para começar a assistir pornografia, ela perde um pedaço do dedo. A outra pessoa escolheu trair o marido ou escolheu trair a esposa e vai lá, ela perde um pedaço do braço. A outra pessoa vai lá e escolhe beber até cair e aí daí a pouco ela já não tem mais fígado. Acaba. Em uma primeira vez bebeu, pum, perdeu. Acabou. O que ia acontecer com a gente, com o nosso livre-arbítrio? Nosso livre-arbítrio seria completamente tolhido. Concorda comigo? Se você faz uma coisa e você tem uma consequência gravíssima, qual a chance de você fazer de novo? Qual é a chance? Você dali a pouco não tem mais dedo? Cada vídeo que a pessoa vai clicar, pode ser pornografia, pode ser qualquer outra coisa, tá, gente? Um vídeo tipo, sei lá, um vídeo de você ficar assistindo essa galera que, sei lá, fica fazendo piada dos outros, sabe? Fica tirando sarro de todo mundo, tipo aquele humor tóxico. Aí você vai lá e assiste a primeira vez, perde um dedo. Assiste a segunda vez, perde o dedo. Fica assistindo o dia inteiro esses jornais sensacionalistas que ficam o tempo inteiro, tipo, só falando de coisa destrutiva, de porcaria. Só vê isso. Perde outro dedo. Imagina só,
dali a pouco você já não tem mais escolha. Entenda que quando parece que as tuas escolhas simples, elas são inofensivas, por que elas parecem assim? Porque se você é tolhido de ir para a esquerda ou de ir para a direita, você não tem uma escolha, você está sendo forçado. Então você é forçado a fazer o bem, você é forçado a não fazer o mal. E se você é forçado, você não tem liberdade de escolha. Só que nós estamos aqui nesse mundo, e a Kabbalah explica, e eu falo muito disso no meu curso KPDE, nós estamos aqui para aprendermos a ser como Deus. Parece meio ousado isso, mas é exatamente isso. A gente está aqui para aprender a ser como Deus, a se aproximar de Deus. E se você não tem uma escolha, se você simplesmente é tolhido de uma das possibilidades, você nunca vai evoluir de verdade para uma direção ou para outra. Então, o que acontece? As nossas atitudes, elas ficam ocultas como um véu. Você não está vendo o que está acontecendo no metafísico. Existe o físico e existe o metafísico. Você não está vendo que as tuas simples escolhas, quando elas são destrutivas, você não vê o que está acontecendo no outro lado do véu. Só que o outro lado do véu ainda está falando sobre você. Você, tem um véu e tem você. Ou seja, tem a sua alma. A gente não vê a nossa alma, mas ela está presente. Se você acorda todos os dias de manhã, é porque Deus deu o sopro da vida, Ele soprou a sua alma dentro do teu corpo, fez você respirar, pum, você abre o olho e aqui você está novamente. Então tem uma alma que faz você estar vivo e viva. No momento que a alma se desconecta do corpo, o corpo morre, não tem mais atividade. Aquela passagem acaba. Então, todos os dias a gente acorda e a gente tem a nossa alma dentro do nosso corpo, mas a gente não consegue ouvir 100% a nossa alma. Porque ao longo da nossa vida, a gente vai cada vez ficando mais viciados no físico. No físico, você só acredita naquilo que você vê. E aí, como você não vê, porque você não perde um dedo porque você está assistindo um vídeo de fofoca, você não perde. Você não perde um dedo porque você está bebendo para afogar suas mágoas, certo? Você não perde um dedo por ter traído, você não perde um dedo por ficar reclamando e falando mal dos outros, você não perde aparentemente nada, porque você não está vendo o metafísico. A gente só vê o que os nossos olhos nos mostram. Então, o que acontece? O que são esses dois cabritos? O cabrito que é jogado no abismo, ele fala sobre cada atitude destrutiva que nós temos, e cada atitude destrutiva vai puxando a gente mais para um abismo. Ninguém tem depressão do dia para a noite. Ninguém tem ataques rompantes de raiva do dia para a noite. Nenhum divórcio acontece do dia para a noite. Ninguém fica doente do dia para a noite. Gente, cada simples escolha afeta a sua alma. Então, se a gente tem atitudes que são destrutivas, essas atitudes elas vão amarrando a gente a esse bezerro, a esse cabrito, que ele vai sendo levado para o abismo. Então, é como se você não está vendo, ele vai caminhando na direção do abismo. Cada pequena escolha sua está amarrado a esse cabrito. É uma escolha, o ser humano tem essa escolha. E o outro cabrito? A gente não está falando literalmente sobre cabritos que são mortos, a gente está falando sobre a nossa alma, a gente está falando sobre a nossa vida e nossa passagem na Terra. Quando uma pessoa tem vontade de fazer uma fofoca, mas ela não faz, o que ela está fazendo espiritualmente? Ela está fazendo um sacrifício. O sacrifício do quê? Do seu próprio ego. Ela está ali naquele momento, ela está decidindo fazer um sacrifício e ela fala, eu não vou falar mal dessa pessoa. O que acontece com ela? Ela se conecta com o outro cabrito. O cabrito que era entregue dentro do templo sagrado como um sacrifício para Deus. Ou seja, a gente está falando de uma história que não é literal. Vocês entendem que tudo que a gente vai para o literal, a gente perde a essência espiritual? A essência espiritual é que quando você sacrifica suas vontades
rasas, momentâneas, a vontade pela pornografia, a vontade por xingar alguém, por reclamar, a vontade por ficar mais 10 minutos na cama e procrastinar mais um dia aquilo que você sabe que você deve fazer, deixar para o ano que vem aquela escolha importante, não mais uma semana que você não teve um date, um momento de casal com seu marido, com a sua namorada e você tá correndo e tá trabalhando muito, mais um dia que você não cuida da tua saúde, cada dia que você vai cada vez mais fazendo escolhas, parece que é irrelevante, parece que você não tem nenhum tipo de efeito. Mas a verdade é que cada escolha para o lado destrutivo vai puxando a gente para o abismo. E cada sacrifício que você faz dessas vontades limitantes é um sacrifício para Deus. Ou seja, é um sacrifício, tirando em termos, eu não quero que a gente entre em termos religiosos, porque a Kabbalah é sobre uma espiritualidade para a nossa alma. Então parece que esses termos, eles são termos religiosos, mas na verdade esses termos eles estão falando sobre a nossa alma. O sacrifício que é jogado para o abismo são todas as vezes que a gente acha que as nossas escolhas muito simples e destrutivas não fazem efeito na minha vida. Ah, eu vou deixar de rezar só hoje. Que diferença faz? Você não vai perceber nenhuma diferença, talvez. Talvez você vai viver seu dia, vai passar seu dia, e você vai olhar e falar assim, cara, não mudou nada. Tá normal, minha vida seguiu, tá vendo? Ah, que rezar? Pra quê? Não preciso rezar, não fez diferença. Meu dia fluiu tão bem, inclusive eu tive vários momentos felizes, de prazer. Foi maravilhoso o meu dia e eu nem rezei. Mais um dia, e mais um dia sem conexão espiritual, e mais um dia sem conexão espiritual, e mais um dia sem conexão espiritual. Você não vê. É metafísico. Os seus olhos não te mostram. Você vai se conectando cada vez mais com esse cabrito que está sendo jogado em Azazel no Egito, Azazel no abismo. Agora, cada vez que você fala, eu tô com vontade de ficar procrastinando mais um dia, eu tô com vontade de falar mal dessa pessoa, eu tô com vontade de comer essa tranqueira, esse negócio que é ruim demais pra minha saúde, mas eu vou dizer não. Eu não vou fazer isso. O que acontece com o outro cabrito? Ele é levado para dentro do templo e ele é sacrificado. O que acontece? A alma do cabrito se eleva. E o que isso fala sobre a gente? Toda vez que você sacrifica essas vontades rasas, essas gratificações pequenas, imediatas, toda vez que você abre mão de uma migalha, você recebe o pão inteiro. Eu falo muito disso no curso Kabbalah na Prática Despertar Espiritual. Você vai receber o pão inteiro. O que é receber o pão inteiro? Cada escolha que parece, você vai ter vontade de falar mal de uma pessoa, de fazer fofoca, você fala, eu não vou fazer. Aparentemente, isso não vai fazer diferença na sua vida. Você vai falar assim, eu não falei, quer saber, devia ter falado. Agora eu tô com esse negócio entalado dentro de mim, devia mais ela ter lascado a lenha naquela pessoa, falado mal dela, saído com as amigas, almoçado, falado mal, devia ter feito isso, quer saber, agora eu tô com esse negócio dentro de mim. Não! Cada sacrifício que você faz em prol de uma ação construtiva, de conexão com a sua fonte, com o seu Criador, eleva você. Esse sacrifício eleva você em níveis espirituais profundos. Por que você quer isso? Porque quanto mais conectado espiritualmente com a tua alma, mais inspiração você tem, mais criatividade divina você acessa, mais inspiração para você saber se você tem que ir para a esquerda ou ir para a direita. Você tem muito mais clareza, intuição, você tem muito mais força, coragem, vontade de viver. Você vai cada vez mais sentindo que a sua vida tem um propósito e tem um sentido, porque você está tomando pequenas e simples escolhas construtivas que elevam você. Você não vai ver no curto prazo, mas você vai ver no longo prazo. E quando a gente fala de espiritualidade dentro desse caminho da Kabbalah, não é sobre o curto prazo, gente. O curto prazo é exatamente aquilo que conecta você com o abismo. Não é sobre o curto prazo. O curto prazo vai ser, você vai querer fazer uma coisa destrutiva, você fala, mas ela é só um pouquinho destrutiva, sabe? Precisa ter equilíbrio na vida, né? Tudo bem falar mal um pouquinho das pessoas. Você acha que tudo bem, só que talvez tudo bem no curto prazo. Aí amanhã você fala de novo. O problema, gente, é que a ação destrutiva, você dá um espacinho assim pro Satã, ou seja, pro nosso oponente interno, que eu desmistifico toda essa ideia de Satã no nosso curso Kabbalah na Prática de Despertar Espiritual também, tá? Desmistifico isso, quebro toda essa visão religiosa eu detesto esse olhar. O Satã é como se fosse um bicho vermelho com um negocinho assim, com o tridente, com o rabinho, que tá querendo acabar com a sua vida. Não tem nada a ver com isso, tá? Nada a ver com isso.
Mas é algo muito poderoso, muito poderoso. Então, assim, mas eu só falo disso lá no curso, tá? Porque não dá pra entrar em mais um tema aqui. A grande questão é esse seu oponente interno, ele vai falar pra você, ele vai fazer você achar que as pequenas escolhas, elas não são relevantes. Só que cada pequena escolha ou vai elevar você ou vai te levar cada vez mais para baixo. A gente não pode pensar então que coisas simples, elas podem ser simples, mas elas não são irrelevantes. O simples muitas vezes tem uma relevância gigante na nossa vida. Então, o que você faz com isso? O que você faz com esse conhecimento? Primeiro, a gente tem que estar atento às nossas simples escolhas do dia. Sugestão para você: escolha alguma coisa que você está procrastinando, que você sabe que é boa para você e faça hoje. Não deixa para fazer amanhã. Faça hoje. Sabe, quando você tiver ao longo do dia com alguma atitude que você sabe que ela não vai ser construtiva, você sabe que aquilo vai tirar a tua energia mais do que te dá energia, tá? Você sabe disso, o que você faz? Faz o contrário. Faz alguma ação construtiva hoje. Entre hoje e amanhã, a gente Shabbat hoje no pôr do sol e ele vai até o pôr do sol de amanhã, né? O Shabbat é sempre na sexta-feira do pôr do sol até o sábado do pôr do sol. Normalmente a gente faz esse nosso estudo do Inspiração Semanal no comecinho da semana. Essa semana a gente tá fazendo no final da semana, como eu falei pra vocês, que eu tive uma questão de saúde dentro da família que eu não consegui estar aqui com vocês. O ponto importante é, nós temos tempo. Nós temos tempo. Eu quero que você esteja muito, muito ligado a essa consciência. Entre hoje e o pôr do sol de amanhã. Ah, mas para sempre você tem que saber disso? Claro, para sempre. Agora, coloca a tua máxima consciência de foco para você receber uma energia ainda maior. Entende? Esse conhecimento, ele é atemporal. Não importa se você vai pensar nisso hoje ou amanhã, ou depois de amanhã, ou segunda-feira, ou daqui a 10 semanas. Esse conhecimento é vivo, porque a sabedoria da Kabbalah, ela é viva. E se você ouvir essa live daqui a 3 semanas, você vai acessar essa sabedoria viva novamente. E dependendo de como você estiver no seu estado de consciência, você vai ter novas revelações. Porque é assim, a Kabbalah, o Criador, ele se revela pra gente de acordo com o nosso estado de consciência do momento. Às vezes você tá muito tenso, muito preocupado, você vai abrir essa live e vai falar, ai, a El tá falando só abobrinha. Você vai fechar a live. Daqui a 1 ano, você vai ouvir essa live e você vai falar, caraca, como é que eu não ouvi essa live antes? Você vai falar, meu Deus! Porque a sabedoria espiritual, ela se revela de acordo com o seu estado de consciência, né? Então, gente, o grande aprendizado é o poder das nossas simples escolhas. Existe o que você vê com seus olhos, mas existe o que é metafísico e que você não vai ver com seus olhos. E você só vai precisar de tempo para você perceber o quanto isso está te afetando. Um dia sem fazer exercício físico, uma semana sem fazer exercício físico, é uma coisa. Agora, você abre o espaço, você abre aquela portinha para a tua voz limitante e ela começa a pegar a casa inteira. Daqui a pouco ela já tá deitada, seu oponente interno já tá deitado na cama, já tá abrindo tua geladeira, comendo sua comida, já tá deitando no sofá, abrindo Netflix, assistindo o que ele quer, na tua casa, sem nem te pedir licença. É isso que ele faz. É exatamente isso que o nosso oponente faz. Então, se você abre uma portinha e você fala, só essa semana eu não vou fazer exercício, só essa semana, quer saber, eu não tô a fim de rezar. Quer saber, essa semana eu não tô a fim de ser legal com ninguém, dane-se, não quero. Uma semana não é problema, parece que não é problema. Existe o físico que você vê e existe o metafísico que você não enxerga. No metafísico, cada pequena e simples escolha ou tá levando você a se elevar ou tá jogando você para baixo, pro tal do abismo, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Se conscientiza quais são essas coisas simples que todo dia você escolhe e que não são boas para você. São simples coisas. Eu não tô falando de grandes escolhas de vida, não tô nem falando disso. Eu tô falando de simples coisas da sua vida que todos os dias você faz e que estão jogando você pro abismo. Que daqui a 10 anos, se você olhar para trás, você vai falar, caracas, 10 anos da minha vida passaram e eu não olhei no espelho. E eu ganhei peso, e minha saúde foi por água abaixo, eu não olhei pro meu casamento, eu só trabalhei. Ou só fiquei o tempo inteiro focada no meu relacionamento, deixei meus sonhos, só foquei na família, deixei os meus sonhos. Eu tinha sonhos, outros sonhos. Eu também tinha o sonho da minha família, mas eu tinha um sonho profissional, eu deixei ele embora. Por quê? Porque eu passei 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos. A minha pergunta para você é o que você pode fazer hoje? Uma simples escolha para te elevar e para começar a fazer essa balança
sair do abismo e ir para o templo, para a elevação desse seu cabrito. É o seu sacrifício interno, o sacrifício das partes que te diminuem, da sua pequenez, para você poder se elevar. Fechado? Valeu, gente! Valeu o nosso tempo aqui juntos? Espero que sim. Espero que vocês tenham tido ótimos, excelentes aprendizados e insights em relação à vida de vocês. E a gente vai estar juntos de novo agora semana que vem, segunda-feira, para falar sobre Kedoshim, que é a paraxá da semana que vem. Combinado? Então, meus queridos, um grande beijo para vocês. Shabbat Shalom, ótima semana. Que bom que vocês gostaram da live, gente. A gente se vê na segunda-feira, então. Um beijo. Bom fim de semana. Shabbat Shalom, pessoal.